Hoje vocês vão ouvir 7 relatos de histórias de vidas passadas que com certeza vão ajudar vocês a expandir a consciência. Expandir a consciência no sentido de compreender que aquilo que a gente pensa gera um sentimento e que aquilo que nós sentimos gera um resultado. E nós é que experimentamos esse resultado. Dentro dessas histórias de vidas passadas, a gente vai entender um pouquinho mais também sobre planejamento espiritual, sobre padrões de pensamentos, padrões de comportamento, e tudo isso com certeza vai ajudar vocês em algum nível. Mas segura aí, que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo? Tô de volta depois de quase 2 meses de ausência aqui do canal, mas foi necessário por causa da demanda de consultas, vocês já sabem, né? A agenda lotou, tá preenchida até março. E aí eu tive que me ausentar. Então eu achei uma brechinha agora para poder compartilhar esse vídeo aqui com vocês, porque acho que ele é importantíssimo para o crescimento consciencial de cada um, assim como foi para mim. Deixa eu explicar para vocês de onde essas histórias são 7 histórias, tá, de vidas passadas. De onde saíram essas histórias, de onde eu tirei essas histórias, né? Dos atendimentos com a consulta com o tarot terapêutico. De julho até o momento, o meu trabalho mudou completamente. De lá para cá, a espiritualidade vem abordando com os consulentes vidas passadas. Óbvio que existem exceções. Esse tema não é abordado com todo mundo, de maneira alguma, tá? Eu entendi perfeitamente que cada um de vocês está num estágio evolutivo que ainda não permite saber o que é que aconteceu numa vida anterior. Como eu já disse para algumas pessoas, a coisa funciona mais ou menos assim. Se uma criança de 6 anos te pergunta o que é sexo, tu vai responder? Com os mínimos detalhes, o que é, como é o corpo de cada um do homem e da mulher, o que é que eles fazem, o que é que eles sentem, tu vai explicar para uma criança de 6 anos? Bom, eu não posso generalizar, vocês já sabem disso, não é um hábito meu, né? Mas eu sei que algumas pessoas diriam sim, né? Direitinho, com os mínimos detalhes. Mas acredito eu que a maioria, né, mais consciente não faria isso, porque sabe que uma criança de 6 anos ainda não pode saber. Ainda não conhece sequer o próprio corpo, né? Não conhece o corpo do sexo oposto. Como é que tu vai explicar? Não dá, não é o momento ainda. É a mesma coisa com o que diz respeito a vidas passadas. Tem pessoas que ainda não estão no momento de saber. Muita coisa ainda precisa acontecer na vida delas para depois chegarem essas informações, tá? Então tem aqui as suas exceções. Então eu fiquei maravilhada com essa nova possibilidade e já deixo dito aqui de antemão que não adianta vocês me procurarem mais tarde para marcar uma consulta para saber sobre vidas passadas, porque não sou eu quem define o que vai ser dito durante a consulta. Eu não pergunto como foi a vida passada de vocês. A espiritualidade é que traz vocês até mim de acordo com o nível de consciência como eu acabei de relatar, ok? Então nem adianta procurar com essa finalidade. Eu fiquei maravilhada e selecionei essas 7 histórias, obviamente, sem identificar ninguém, nem nome, nem cidade, nem estado, nem país desses consulentes, porque tem muitos clientes no exterior. Porque não vem ao caso, não interessa como é que é o nome dessa pessoa, como é que ela vive, o que ela tá fazendo, não interessa, né? O que importa é o que aconteceu. Lógico que cada história vai ser narrada de uma maneira muito resumida. Eu vou narrar o que importa, o que interessa saber, tá? E eu fiquei encantada com cada história, boquiaberta. Eu fiquei maravilhada porque como é incrível a capacidade do ser humano de criar, a partir da capacidade de pensar. Porque como eu disse para vocês em vários vídeos, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram atitudes
E essas atitudes geram um resultado que é tu que vai experimentar. Assim como eu também, né? A gente pensa, a gente cria, né? E, gente, é uma sensação de uau! Por mais trágica que tenha sido a história, uau! Que incrível o que o ser humano é capaz de fazer a partir do pensar. Que loucura! E ele vive essa história de forma consciente ou inconsciente, e a partir de tudo isso que ele viveu é feito um planejamento espiritual, que às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então tem lá as suas nuances, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês em algum nível, porque autoconhecimento é importantíssimo, né? O foco da consulta com tarô terapêutico é o autoconhecimento. É saber quais são os teus padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, o quanto isso está interferindo na tua vida, o quanto interferiu no passado, vai interferir no futuro, se tu não mudar ou se tu não estiver atento a isso. Aí tu decide como é que tu vai viver, a escolha é só tua, né? Porque falar a teu respeito, todo mundo vai falar, coisas positivas e coisas negativas, e ainda assim tu tem que fazer uma escolha. Eu vou continuar vivendo desse jeito ou não vou? Tá bom pra mim ou não tá, né? Assim como essas histórias também vão mostrar para vocês o que eu venho dizendo desde o início do canal, que tudo está conectado. Aquilo que eu observo acontecendo, né, no meu mundo externo, desde a minha infância, interfere na minha maneira de pensar. Eu faço interpretações a partir do que eu vejo. Aí eu sinto determinadas emoções e sentimentos a partir do que eu interpreto. E tudo isso se manifesta através de projeções ou de resultados. Vamos na prática aqui, que eu acho que é melhor. Vamos para a primeira história para vocês entenderem o que eu quero dizer, e à medida em que eu vou narrando eu vou explicando os vídeos anteriores, tá? Segura aí. A primeira história que mexeu muito comigo, porque eu achei linda, foi a de um menino, né, vida passada, do consulente que me procurou, ok? Um menino que era encantado pelo universo feminino. Como ele era, se eu não me engano, tá, filho único e morava com a mãe, né, e tinha mais contato com tias e primas, essa coisa toda. Então ele via o comportamento das mulheres, a maneira com que as mulheres se vestiam, sabe? Os pensamentos que eram expressados, os sentimentos, e ele ficava maravilhado com aquele universo feminino. Muito, uma admiração. Eu lembro de sentir o sentimento do menino, né? Eu sentia a mesma admiração que ele estava sentindo, porque era passado para mim, porque eu tô conectada com o consulente, né? Com a consciência dele, então transfere tudo para mim naquele momento da consulta. E era uma coisa assim, tipo, sabe? A admiração profunda que ele tinha. E se eu me recordo bem, eu lembro que foi contado que o pai dele havia traído a mãe, e a mãe descobriu. E a mãe entrou numa depressão profunda, numa tristeza profunda, numa mágoa profunda pelo que tinha acontecido. E o que olha a cabeça daquela criança a partir dos pensamentos que ela tinha. Ela dizia assim, não era nem uma criança mais, né? Começou na infância essa admiração pelo universo feminino, mas ele tinha crescido um pouco mais. Vem cá, mãe, vamos ficar bem bonita, vamos usar a melhor roupa, vamos ficar bem bonitona para o pai voltar a te admirar, a gostar de ti. Vamos cuidar da tua beleza, né? Vamos tratar dessa autoestima, vamos voltar a ser um mulherão e ele vai passar a olhar para ti de novo. Então ele ficava
Sabe, parecia que ele estava em casa e fazendo o penteado da mãe, escolhendo a roupa para a mãe, ajudando a mãe a se maquiar para ficar bonitona, mas não deu certo. Não deu muito certo porque o pai já estava apaixonado, né? E ele voltou a ver a mãe se decepcionando, como quem diz, ah, não adiantou nada. A outra é melhor do que eu. E ele foi crescendo, chegando lá na adolescência, tendo que trabalhar, né, em profissões que eram de homens, machistas e tudo mais. E eu quero deixar bem claro aqui que essa fascinação pelo universo feminino não implicou em absolutamente nada na sexualidade dele, caso vocês venham a pensar isso, tá? Ele não era homossexual, ele não era bi, isso não tinha nada a ver. Era mais pura admiração mesmo pelo universo feminino, só, tá? Ele era hétero. Não que se fosse gay ou fosse algum problema, não é isso. Eu tô querendo dizer que esse comportamento, esse sentimento não interferiu na sexualidade, só isso. Então ele teve que ir pro exército, servir o exército, ele não queria fazer. Ele queria continuar a manifestar, ó, a manifestação das vontades, né? Que foi reprimida pela figura paterna. Então, como ele era filho único, o pai ficava dizendo, é o meu filho, o filho homem, ou não sei o quê, né, o macho da família, outras frases que o cara machista era capaz de dizer, né? E ele ficava ali, nutrindo aquela frustração, aquela raiva por não poder se manifestar como queria, tendo que trabalhar em coisas que ele não queria, que só deixava ele infeliz e insatisfeito, né? Enfim, esse foi o resumo da vida daquela pessoa que me procurou. No primeiro momento da consulta, eu não sei nada sobre a vida da pessoa, eu não sei por que é que ela me procurou e nem pergunto. Eu deixo bem claro, nesse primeiro momento da consulta tu só vai escutar a gente. Depois é o teu momento de falar sobre as razões pelas quais tu me procurou. Tu é conduzido pela espiritualidade para ouvir o que precisa. Depois, o teu ego vai dizer o que é que está querendo saber, o que é que está procurando, enfim, mas tudo com base no autoconhecimento, né? Porque o foco não é o futuro, o foco é o passado, porque não há o que ser curado no futuro, porque a tua mente racional julga que ele ainda não aconteceu. O que aconteceu foi o passado, e é de lá que tu traz os teus traumas, as tuas crenças e tudo mais. Então é o passado que tem que ser curado. Depois que eu narrei toda essa história para ela e falei no que é que todo esse padrão de pensamento, de frustração, esses desejos reprimidos poderiam acarretar na vida atual, como ela poderia acabar se manifestando, dei todas as explicações, aí chegou a vez dela falar. Aí, quando ela começou a falar, ela disse, Fernanda, eu trabalho na área da estética. Se eu não me engano, ela disse que era um faz-tudo, sabe? Cabeleireira, manicure, os esteticistas, sei lá o quê. Mas trabalhava com mulheres e afirmou para mim que realmente tinha uma alegria muito grande em deixar as mulheres mais bonitas. Ela disse que se sentia satisfeita em ver a satisfação das mulheres se sentindo poderosas com elas mesmas. Um cabelo bem cortado, as unhas pintadas, sabe? Se sentindo mais bonitas. Porque quando tu muda a tua parte externa, tu muda a tua parte interna também. E ela adorava aquilo. Então isso condiz, né, com a época em que ela foi colocada, através do planejamento espiritual. Bom, já que no passado nós temos um homem, um rapaz, que não pôde se manifestar e nem se aproximar do universo feminino, por causa do preconceito machista, esta vontade reprimida fez com que ela retornasse na época adequada para poder trabalhar com isso. Então era importantíssimo que aquela vontade, aquele desejo fosse realizado. Então ela teve que talvez esperar muito tempo para reencarnar, para poder realizar esse desejo mais profundo da consciência dela. Foi ela que criou a vida anterior, foi ela que criou a vida atual. Vamos então para a segunda história.
Essa história aqui foi a primeira que eu peguei com esse assunto. Até o momento não tinha aparecido para mim. Um caso de... depois eu falo. A pessoa, quando me procurou, nós narramos para ela uma situação em que ela era mãe de uma criança que tinha uma deficiência cerebral. Não foi especificado para mim que deficiência era essa, porque para a espiritualidade, ela não tá ali para matar a tua curiosidade sobre qual era o teu nome, onde que tu morava, sobrenome, não. Ela é muito objetiva comigo. A gente vai direto na raiz do problema, tá? Então eu não sei dizer para vocês qual era exatamente o problema cerebral, mas eu lembro que dificultava muito essa criança de se comunicar, de se movimentar. Era mais ou menos como se fosse um estado vegetativo, tá? Então esta mãe tinha um filho assim. E por ser assim, esta mãe, eu lembro da sensação dela e mostrei as cartas para a consulente, né? Cartas que falavam de maternidade e cartas ao redor também que falavam de amorosidade, de atenção, de dedicação, de compreensão, sabe? Ela foi uma mãezona para aquela criança. E a gente sabe que existem sim as suas exceções. Nem toda mãe que tem um filho deficiente de qualquer tipo consegue lidar bem com isso, às vezes se revolta, acaba negligenciando a maternidade, né? Então, aquela mulher não fez isso. Amou profundamente aquela criança. Só que ela desencarnou muito cedo. A criança, não a mãe, tá? E esta criança desencarnou muito cedo, não sei por qual razão, mas tinha alguma ligação com o estado mental dela, tá? Como eu disse, não foi especificado. Aí a espiritualidade foi além do que foi dito, foi mais atrás. Ela falou o que aconteceu na vida anterior a esta, em que a criança nasceu deficiente, para explicar a deficiência. E eu fiquei, uau, nossa, muita informação. Não bastasse eu ter que juntar tudo isso para explicar a vida atual, eu ainda tive que entender 2 vidas passadas da criatura. Nossa, então haja cabeça, né? Haja concentração. Numa vida anterior, então, esses 2 já haviam se encontrado. E esta mulher, que era mãe desta criança deficiente, havia matado na outra vida anterior a esta daí, com um tiro. Eram 2 homens adultos e ele, né, deu um tiro no outro. Este tiro na cabeça é o que gerou, né, a deficiência cerebral na vida seguinte. Então, um foi colocado na vida do outro de novo, desta vez como mãe e filho, justamente para poder expurgar esses sentimentos negativos que fizeram com que um desse um tiro no outro, matasse o outro. E aí vem de encontro aquele vídeo que eu sei que eu gravei para vocês, mas eu não tenho a menor ideia, gente, não tem como eu lembrar do título que eu dei, mas eu falei sobre por que é que a gente vem no mesmo núcleo familiar. Eu expliquei que a gente está na mesma família muitas vezes, e na maioria das vezes, 90% das vezes, por questões de raiva, de sentimentos extremamente negativos nutridos uns pelos outros. Então junta toda essa galera que sentiu raiva uma da outra, porque família, teoricamente, é onde se constrói o amor, vínculos de amor e de afeto. Mãe e filho, os irmãos, né, o pai com a mãe, então formam uma família para resgatar todas essas consciências através do amor. Por isso que eles voltaram então como mãe e filho. Só que aí, esta consciência desta criança que tinha paralisia cerebral ou algum problema cerebral, enfim, quando desencarnou, continuou nutrindo raiva daquela mãe,
porque sabia que numa vida passada havia sido morta com um tiro na cabeça. Quando tu desencarna, tudo vem à tona. Tu começa a lembrar de tudo. E aí nutriu de novo a raiva, porque ela pensou assim, eu lembro das informações que ela passou no meu mental. Se ela não tivesse dado um tiro na minha cabeça, nesta vida eu não teria voltado com este problema cerebral. Se eu não tivesse voltado com este problema cerebral, eu não teria desencarnado cedo. Então sempre culpando o outro por ter interrompido a vida dela, né? Desta consciência. Aí na vida atual, olha, foram o quê? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Três vidas abordadas, né? Na vida atual, estava planejado que eles voltariam, né? Como mãe e filho de novo. Vamos voltar de novo no núcleo familiar. Eles estão com uma rincha, né? Um com o outro, então vamos lá. Até um com o outro não, porque a mãe, né, como deu muito amor, muita atenção, muita dedicação quando o filho era deficiente, aprendeu a amar. Mas a rixa era da parte do outro que tinha sido assassinado, né? Então por isso que tinha que retornar como mãe nesta vida atual. E para a espiritualidade, não interessa se o teu filho é biológico ou não. Se é biológico ou se tu adotou, se tu achou na rua. Tu pegou alguém para criar? Tu se intitula mãe dessa criança? Interpreta o outro como sendo teu filho, porque tudo é interpretação? Então pronto, tu é mãe. E ela foi adotada nesta vida por esta pessoa. E esta pessoa me disse que realmente agora consegue entender o porquê, né, da filha ter tanta raiva dela. De se distanciar todo, de não querer... não querer nenhuma proximidade, né? Só querer distância dela. Aí depois, com todas as explicações que eu dei, ficou mais claro até para mim, quando ela começou a narrar a vida dela. Tá acontecendo isso e isso. Eu falei, então é por isso que hoje em dia, de novo, vocês não conseguem se dar bem. Mas tenha consciência de que tu foi uma excelente mãe na vida passada, foi uma excelente mãe na vida atual e que tu já expurgou tudo que tinha que expurgar. Porque quem dá um tiro, tu deu um tiro no outro cara lá, né? Na vida anterior. Isso significa que tu tinha raiva. Tu conseguiu transmutar a raiva em amor quando aquela pessoa que tu matou veio como teu filho. E transmutou de novo agora quando veio como tua filha adotiva. Então tu tá só trabalhando o amor. Agora cabe a esta consciência que vem sempre tendo contato contigo, que vem sempre sendo posta na tua vida, transmutar isso com relação a ti. Já não é mais responsabilidade tua, mas continua presente, continua dando carinho, continua dando amor, que com o tempo as coisas se resolvem. E se não for dessa, vai ser na próxima. Então foi incrível porque foi o primeiro caso de assassinato que eu peguei até agora. Me chocou num primeiro momento, porque eu falei, meu Deus, né? Porque eu começo a tirar as cartas antes da pessoa se conectar comigo ali no WhatsApp. E eu, Cacilda, como é que eu vou falar isso aqui? Eu já tava meio que chocada, né? Porque nunca tinha acontecido aquilo antes. Eu tava habituada a falar da vida atual da pessoa, das crenças da infância, da vida atual, e não de vida passada. Então mudou a minha vida, todo esse trabalho com vidas passadas, de reencarnação. Porque eu consegui enxergar na prática, através de todas essas histórias, tudo aquilo que eu tinha recebido no meu mental. Receber informações me trouxe muito entendimento. Mas perceber na prática como vocês estão vivendo, como eu estou vivendo, as coisas que a gente cria, né, ficou muito mais lúcido para mim. Ficou muito mais claro. Isso aqui tá falando daquilo que eu recebi. Olha que legal que a pessoa... Entendeu? Então, bom, bora lá para a terceira história para vocês poderem expandir a consciência. Segura aí para eu não me estender demais aqui no vídeo. Esse aqui foi mais um caso inédito até o momento, e eu digo até o momento porque várias histórias
meio que se repetiram. Muita gente veio até mim com histórias bem parecidas com as de outras pessoas, vidas passadas. E logicamente, como a vida anterior foi meio parecida com a dos outros consulentes, a vida atual também tinha ali o mesmo planejamento ou com algumas variações, estava tudo muito parecido, tá? Esse aqui também foi mais um inédito. Era uma criança que veio muda. Então ela não falava, né? Ela não podia se comunicar. Ela nasceu com esse probleminha, essa deficiência, né? na fala. E eu lembro que ela dizia para mim que ela não tinha amigos, justamente porque não podia falar. Ainda mais que, por ser diferente, as outras crianças automaticamente excluíam ela. Né? Hoje em dia a gente ainda tem isso, né? A diferentona, né? É diferente, deixa pra lá, é esquisita, não é nem diferente até chega a ser meio suave. O esquisito, a esquisita, então era um menino esquisito para as crianças daquela época. Então não se aproximavam dele. E eu lembro de a espiritualidade dizer que não foi à toa que ele veio mudo. Porque numa vida anterior, a de ser mudo, ele falava. Aliás, não era nem ele, era ela. Na vida anterior era uma mulher que não se expressava. Ela não se impunha. Ela não tinha o hábito de se impor. Se alguma coisa estava errada para ela, ela não dizia. Ela via, não falava. Se alguma coisa estava ruim, se ela estava insatisfeita, sei lá, com alguma amizade, com o comportamento de alguém, com o próprio relacionamento afetivo, ela não dizia que estava ruim. Ela também não dizia que estava bom. Ela não usava a expressão verbal, não falava. Ela se omitia demais. E quando a pessoa se omite demais, ela se sujeita demais, justamente porque não tem, né, essa característica do se impor, do dizer, não, só um pouquinho, tá ruim, vamos resolver isso aqui. Não tinha isso. Muito submissa. E quando ela tentava falar a opinião, expressar a opinião dela de algum jeito para qualquer pessoa, as pessoas não escutavam, não ouviam a opinião dela. Então ela guardou no inconsciente aquela associação. Por que que eu vou falar se as pessoas não me ouvem, se as pessoas não se importam? Vou ficar quieta. É como se eu não tivesse voz. Eu falo e ninguém me escuta, ninguém se importa. Guardou esse padrão de pensamento sobre ela mesma, foi para o inconsciente manifestou na vida seguinte, não tenho voz, as pessoas não se importam, vou ficar quieta, porque não adianta eu falar, ninguém me escuta, veio com um probleminha então nas cordas vocais. Veio muda, já que tu não usa a tua voz, então tu não vai tê-la durante muitos e muitos anos, porque é por repetição que a mente faz uma associação e cria essas circunstâncias no corpo físico e na realidade externa. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então eu deixei bem claro para ela que não foi um karma, não foi um castigo, não foi nada que a espiritualidade fez com ela, uma espiritualidade que muitas vezes a gente julga que está nos observando. Nós somos a própria espiritualidade. Ela fez isso com ela mesma, mesmo que de forma inconsciente, justamente por não entender como é que a mente funciona. Naquela época, terapia, tá bom, era eletrochoque, né? Não tinha essa coisa do autoconhecimento, não como tem hoje disseminado nessa era que a gente está vivendo. Então ela tinha que tomar muito cuidado da vida atual e essa experiência desta pessoa deve servir de algum jeito como aprendizado para vocês. Lógico que nem todo mundo que guarda essa informação no inconsciente vai manifestar exatamente a mesma coisa que ela, porque nós somos consciências diferentes, portanto nós geramos resultados diferentes também, porém pelas mesmas razões, ok? Ela retirou a própria voz por não se sentir ouvida. Não adianta eu falar, então eu não vou falar.
Na vida atual, como consulente, ela deveria se impor, usar a voz dela. Como na vida anterior ela sentia muita raiva, muita frustração por ser muda, isso foi bacana. Eu até expliquei para ela, olha só o que tu fez, como é que tu transmutou essa coisa toda. Tu ficou com tanta raiva, mas tanta raiva de querer falar e não ser ouvida, que a tua vontade de querer falar manifestou na vida atual a voz de novo. Então tu fica tirando a voz, colocando, tira, coloca, tira, põe, vem com voz, vem sem voz o tempo todo. Então tu tem que definir no teu consciente o que é importante para ti, não ter voz ou tê-la. Se expressar ou não se expressar, se impor ou não se impor, né? Então eu disse para ela que era importante ela observar na vida atual se ela realmente está valorizando a voz que ela pediu para ter de novo, pela necessidade de ser ouvida. Foi muda, queria ser ouvida, não podia, se frustrou por não poder se expressar, entendeu a importância da voz, entendeu a importância de se expressar, veio com voz, mas ainda assim as cartas me diziam que ela não estava se expressando. Tinham coisas que não estavam boas, que precisavam mudar e ela não dizia. E, enfim, essa mesma pessoa disse, Fernanda, agora eu tô aprendendo, a partir de tudo que tu me disse, a valorizar a minha voz. Eu acho que é muito pior eu ter voz e não usar do que qualquer outra coisa. E eu não estou usando a minha voz mesmo. Eu espero que essa história tenha ajudado vocês em algum nível, mas principalmente o de valorizar a própria expressão. Ela tá aí por uma razão. Usem. Vamos para a próxima história. Essa aqui foi muito louca. Uau! Bom, como eu já disse para vocês, eu inicio a consulta sem saber nada da vida da pessoa. Ela vai me contar depois da segunda parte. Eu contei para ela que numa vida anterior, na verdade, ela está contando para mim. Não sou eu que estou contando para ela. Por mais complexo que pareça, é simples. A pessoa está me procurando de forma consciente. Achou um vídeo de Fernanda Pimentel no YouTube, joga carta, autoconhecimento, espiritualidade, vou procurar essa guria aí. Beleza, consciente. O inconsciente também ajudou. No inconsciente estão os registros de todas as tuas vidas anteriores. Todas as consciências que tu foi não morreram. O que morreu foi o corpo de cada uma delas. A consciência é imortal. Então a consciência que ela foi narrou para mim a vida que aquela pessoa no presente havia vivido para que ela soubesse por que é que reencarnou. Então a gente tinha que explicar a história. Então, na verdade, ela estava contando para ela mesma através de mim. É isso que eu quero dizer, tá? Então ela contou para ela mesma através de mim, né, para relembrar que numa vida anterior ela havia sido abusada sexualmente pelo pai, estuprada pelo pai, e a vida havia tido um filho do próprio pai. E eu sentindo as emoções daquela consciência foram bem pesadas. Ela narrou para mim que a mãe não conseguia fazer nada para impedir o marido de fazer aquilo, porque a mãe já apanhava. A mãe era agredida por aquele homem que era extremamente controlador, extremamente... Era muito dominador, era muito agressivo. Então nenhuma das duas conseguiam reagir pelo medo dele. A mãe sofria quando via a filha passando por aquela situação, chorava, se magoava, lamentava por não conseguir fazer nada, porque se ela se impusesse, ela que iria apanhar. Elas não conseguiam sair daquele ciclo, entendeu? Elas não conseguiam achar uma saída. Provavelmente porque moravam longe de outras casas, de outras pessoas, se gritasse ninguém ia escutar, então estavam sob controle daquele homem. E aquela mulher que era estuprada, abusada e teve um filho do próprio pai,
colocou na consciência que não é justo eu viver essa vida, não é justo o que está acontecendo comigo, não é justo o que ele está fazendo comigo, não é justo, não é justo, não é justo. Por repetição, ela colocou isso no inconsciente. Colocou isso no inconsciente, reencarna para curar, para resolver. Como é que se resolve isso? Da melhor maneira possível, ressignificando o que aconteceu. Quando eu contei toda a história dela, eu também narrei o que estava planejado para esta vida. Como eu disse antes, a gente sabe muito bem que muita gente foge do planejamento porque não lembra dele. Mas a consciência que está encarnada num novo corpo está ali e vai intuir. Vai tentar fazer a nova personalidade que está vivendo na vida atual lembrar por qual razão chegou até aqui. Ela faz de tudo. Ó, eu retornei porque na vida anterior, teu pai, assim, assado, tem que resolver isso aí. A gente tem que se curar, a gente tem que se resolver, né? Então, na vida atual, estava planejado que ela fosse trabalhar na área do direito, da justiça. É injusto, é injusto, é injusto. A área da justiça iria ajudá-la a ressignificar essa história toda, ou parte da história, ou sobre o que é realmente justo e injusto de acontecer com uma pessoa. Eu disse para ela, ou tu viria como juíza, promotora, advogada, ou como algum policial, né? Policial, ou como delegada, ou qualquer coisa do tipo, mas em que tu estivesse numa posição de comando, julgando outra pessoa pelos erros dela. Porque tu fez isso na vida anterior, tu ficou julgando a pessoa pelos erros que ela cometeu, né? Então, neste momento, a área da justiça iria te ajudar a entender que tudo tem vários pontos de vista e não apenas o teu. Tu viu aquela história, o que aconteceu contigo e tu só viu o teu ponto de vista sobre o que estava acontecendo. Só. Tu não viu o ponto de vista da tua mãe, tu não viu o ponto de vista do teu pai, o porquê que ele fazia o que fazia, e eu entendo perfeitamente. É óbvio que sim. Aí depois, né, veio a surpresa para mim, em que ela foi me dizer, né, por que é que tinha me procurado, mas esclarecendo a profissão dela da vida atual. Ela disse, Fernanda, eu trabalhei durante muito tempo na área criminal, no setor de defesa às mulheres e de pedofilia. Quando ela disse aquilo, né, depois que eu terminei de narrar toda a vida passada, eu disse, que incrível o que esta pessoa fez para se curar. Ela começou a ajudar então outras crianças, pré-adolescentes e adolescentes que sofriam abuso, que sofriam estupros por causa, né, de atitudes pedófilas. E na verdade ela não estava ajudando crianças separadas dela. Ela estava projetando naquelas crianças ela mesma do passado. É como se aquelas crianças fossem ela mesma na vida anterior. Então eu vou cuidar de ti, eu vou te proteger como eu gostaria que tivessem me protegido, como eu queria que tivessem me protegido. Eu vou tratar dos teus direitos, eu vou tratar deste homem ou destes homens serem punidos pelo que estão fazendo, como o meu pai não foi na vida anterior. Mas se eu não me engano ela havia dito que tinha trabalhado também na área do direito, mas depois parou de exercer, uma coisa assim. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a consciência é capaz de fazer para se curar. Então às vezes a gente está numa determinada profissão, não é à toa, é porque aquela profissão vai ressignificar o teu inconsciente. Vai te trazer experiências que vão fazer com que tu tire aquilo de lá. Aliás, tirar eu não digo, mas interpretar de uma outra maneira o que aconteceu. E eu identifiquei através destas consultas, desde julho até agora, um padrão de profissões. Quem está na área da justiça, como eu acabei de dizer, é por esta razão. Tu não pode olhar só o teu ponto de vista. Tu tem que olhar o ponto de vista dos outros também.
Não é só o que tu tá sentindo, é o que é que o outro tá sentindo também. Não é só o que tu tá falando, é o que o outro tá falando também. Se houverem 2 pontos de vista, tu tem que analisar os dois. Se tiverem 3, 4, 5, 6, qual é o ponto de vista de cada um? Vamos ver o ponto de vista de cada um, vamos analisar, vamos conversar, vamos ver qual é o meio termo, porque a justiça é isso, tu tem que ser imparcial. Tu não pode tomar o lado de um só porque o outro é bonitinho, ou porque tu acha que ele tem uma vida sofrida, ou porque tu acha que... Tu não pode ser levado pelas aparências. Tu tem que seguir o roteiro daquilo que é certo, daquilo que é errado, de acordo com a justiça, com os direitos humanos, né? De acordo com as leis. Tu não pode tomar partido de nenhum, e para isso tu tem que ser imparcial. Então era importantíssimo que ela passasse por essa profissão. Fernanda, então quer dizer que todo mundo que é juiz, promotor, advogado só tá nesta profissão porque achou que alguma coisa foi injusto com elas ou porque tinha que aprender a ampliar a sua visão sobre vários pontos de vista? É isso? Não. Não. Nem toda profissão em que a pessoa é colocada é um planejamento. Às vezes a pessoa foi para uma determinada profissão por livre arbítrio. São coisas diferentes, cada caso é um caso, não dá para generalizar, tem que ser imparcial. Vamos para a próxima história, então. Nessa história eu percebi, vamos dizer assim, a inteligência, né, a sabedoria da espiritualidade para fazer com que um comportamento seja transmutado positivamente, olha só. Nesse caso aqui havia um homem, né? A pessoa que me procurou era um homem na vida anterior e que era muito crítico, muito rígido no sentido de julgava todo mundo. Ele era o certo. Então ele... Vamos descer a criança. Ele julgava as pessoas desde a maneira com que se vestia, o que comia, o que pensava, o que sentia, como se comportava, quem a pessoa era, como era. Então tudo estava errado para ele. E ele sempre apontando o dedo, né? E aí ele tinha um amigo, eu vou chamar de amigo aqui porque foi o que a espiritualidade mostrou. Até então eles eram amigos, ok? Mas esse dom de criticar as pessoas, de julgar as pessoas, de apontar os defeitos dela para todo mundo, enfim, se virou contra ele, tá? Eles eram amigos até então, porém este amigo desse homem crítico estava procurando emprego, tinha uma família para sustentar, precisava de dinheiro, e esse cara crítico ficava julgando o amigo para os outros. Não, ó, não dá emprego para ele porque isso aí é folgado. As frases, eu vou deixar bem claro aqui que eu estou só dando um exemplo para vocês, mas não foram ditas para mim durante a consulta, tá? Então eu tô sendo muito sincera com vocês. As frases que ele dizia sobre este amigo não foram mostradas para mim. Eu só estou dando exemplos do que pode ser que ele tenha dito para que vocês possam entender. Então, não dá emprego para ele aí não, para aquele cara, não dá porque ele é folgado, ele é preguiçoso, ele não é muito responsável e vai perder tempo dando emprego para ele. Então o amigo dele nunca conseguia ter dinheiro, nunca conseguia sustentar a família direito, porque o outro cara, o crítico, fazia a caveira dele, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Fazia a caveira dele para os outros. E ele não se dava conta do quanto a atitude dele estava prejudicando outra pessoa. O amigo dele tinha uma família para sustentar, precisava de dinheiro. E ele não dava essa oportunidade a partir do que ele dizia. O que ele falava impedia o cara de ter dinheiro, né? E aí aquele amigo que não conseguia oportunidades, não conseguia ter dinheiro por causa do que o outro falava, começou a nutrir raiva. Raiva, não era nem raiva, porque raiva parece que é uma palavra até bem suave. Ódio. Começou a nutrir ódio do cara. Aí um dia houve um assassinato onde eles moravam. Não conseguiram achar o autor do crime e aquele cara que não conseguia dinheiro por causa do que o amigo falava, o amigo entre aspas falava dele, foi até a polícia e incriminou o cara crítico. Disse, eu vi, foi ele.
Eu vi ele saindo de lá, eu vi ele matando o outro, eu vi que foi ele, eu sou testemunha. E a polícia, né, como não tinha achado o culpado até então, levou aquele testemunho como uma prova e, sendo prova, prendeu o cara crítico. E aí lá dentro da cadeia, né, sendo preso injustamente, ele nutriu raiva, ódio também do amigo dele que fez isso com ele, né, enfim. Aí o que acontece? Ficou um com rixa com o outro também, né, por causa daquele comportamento. Então a gente consegue perceber como o que a gente faz, além de interferir na vida do outro, também acaba às vezes se voltando contra nós. Ok? A lei da ação e reação. Tu vai ser desse jeito, tu vai encontrar uma pessoa que uma hora vai ficar de saco cheio do teu comportamento e vai reagir. E vai reagir de uma maneira que não vai ser tão positiva para ti. Mas tu só tá colhendo aquilo que tu plantou. Se tu tivesse ficado de boca calada, se tu tivesse pensado antes de agir, antes de falar, nada disso teria acontecido. E a espiritualidade não impede que essas coisas aconteçam justamente para que haja o aprendizado. Se ela impedisse, quando que esse cara ia parar de fazer essas coisas, né? Nunca. Ia continuar prejudicando os outros, por não segurar a língua, né? Aí houve todo um planejamento espiritual para que, aí vem a questão da justiça de novo, porém de uma maneira diferente, para que vocês consigam entender, e eu achei muito bacana. A espiritualidade disse assim, bom, já que não vai ter como resolver este padrão de comportamento do dia para a noite, ele não vai deixar de ser assim tão rápido, porque ele já tem um condicionamento. O que a gente vai fazer? A gente vai intuí-lo, vai orientá-lo, né, através do mental, de influências externas, enfim, para que esta pessoa vá também para a área do direito. Por que para a área do direito? Primeiro porque achou injusto, né, ter ido para a cadeia sem ter cometido crime nenhum. Foi preso injustamente. Então tu tem que analisar os outros pontos de vista, não é só o teu. O que tu fez para estar aí, né? Mas principalmente porque esse comportamento repetitivo, este padrão de julgar, de criticar e de não controlar a língua, poderia nesta vida ser usado de forma positiva. Bom, já que tu gosta tanto de julgar e de criticar, vamos lá para a área do direito. Lá tu vai ser juiz, tu vai ser promotor de acusação, já que, né, tu vai ser advogado, tu vai ser isto aqui para poder exercer esse teu dom de julgamento. Aí a gente vai estar transmutando isso aos pouquinhos no teu inconsciente. Tomara, né, que tu esteja atento ao que tu tá experimentando aí e perceba que esse não é o caminho. Não é para tu continuar com este padrão de querer julgar, continuar julgando só porque desta vez tu te tornou promotor, juiz, advogado. Não. Aí tu vai entender que tudo tem vários pontos de vista e que todos eles precisam ser analisados. E compreender também que às vezes a gente acusa alguém de alguma coisa e ela não fez. Então o teu inconsciente vai estar o tempo todo em contato com essas situações para poder ser ressignificado. Então eu também achei incrível essa história aqui. Bora lá para outra. Essa aqui também foi, olha, me fez pensar muito, me fez admirar ainda mais o ser humano, porque eu sinceramente eu sou apaixonada por tudo que tem a ver com a mente humana. Sou uma estudiosa profunda do meu próprio comportamento, do comportamento dos outros. Isso aqui eu não... Claro, eu já tinha recebido através de meditação, mas como eu disse para vocês, tendo um exemplo prático, né, a gente linka com muito mais facilidade. Essa pessoa que havia me procurado, numa vida anterior, quando ela tinha pouco dinheiro, ela fez uma associação mental, tá? E associação mental, como eu já disse infinitas vezes para vocês, é interpretação. E interpretação é pessoal, sendo pessoal, ninguém tem nada a ver com isso, é tu que tá criando. Quando ela tinha pouco dinheiro, a família dela era mais feliz. Eles se divertiam mais, eles brincavam mais, eles cantavam mais, eles, né, tudo mais.
À medida em que esta consciência, né, que eu tô narrando aqui, resolveu ter mais dinheiro, ser mais ambiciosa, quero ganhar mais, quero ter mais estabilidade, mais segurança, vou correr atrás disso, vou fazer por onde? Começaram a vir também, junto com esse dinheiro, responsabilidades. Então ele conseguiu sim ter bem mais dinheiro, mas junto com esse montante vieram responsabilidades. Consequentemente, ele teve menos tempo. Tendo menos tempo, ele passou a se estressar mais. Ele passou a ter mais raiva. Ele passou a ficar mais frustrado porque não conseguia mais fazer as mesmas coisas que fazia antes quando não tinha dinheiro. Ou quando tinha o básico, quando tinha pouco. Então colocou lá no inconsciente aquela informação: dinheiro não traz felicidade. E a espiritualidade deixou bem claro para esta consciência que estava me procurando que não é o dinheiro que não traz felicidade. Tudo depende da maneira com que tu administra ele e o teu tempo. São coisas diferentes. Tu tá num mundo físico, num mundo material, onde neste momento o dinheiro é necessário, tu precisa dele, então tu precisa gostar dele também para que ele continue vindo. Porém, tu tem que analisar muito bem se tu não gosta do dinheiro ou se tu não gosta de ter responsabilidades. Acordar cedo, planejar o teu dia, as tuas tarefas, ser uma pessoa mais metódica, e isso vai sim tomar o teu tempo, e como vai tomar o teu tempo, tu vai deixar de fazer outras coisas que tu não fazia antes. É a responsabilidade que tu não gosta ou é do dinheiro? Quando tu ganha uma coisa, automaticamente tu perde outra, e tu tem que estar consciente disso, tu tem que saber disso e a partir daí fazer uma escolha. Mas não atribuir um resultado a uma coisa só, focar nessa coisa só, porque depois tu vai ver manifestado. Bom, já que o dinheiro não traz felicidades, então eu vou falir. Então eu vou ficar pobre de novo. Eu vou causar de forma inconsciente prejuízo para os meus negócios. Aí eu vou voltar a ser quem eu era, a pessoa mais feliz quando não tinha dinheiro. Gente, a mente é doida, mas é incrível. Por isso que eu vou bater sempre nessa tecla. O que vocês pensam, vocês criam. O que vocês criam, vocês experimentam. E foi tu que fez uma escolha sobre o que experimentar. Vamos para a próxima história. Essa história aqui também eu achei muito legal. Bom, todas que eu selecionei eu achei legais, né? Por isso que eu selecionei, porque eu achei legais, uai, sai. Mas essa daqui eu achei bem, não mais bacana do que as outras, porque não vai parecer que eu tô desmerecendo. Mas olha só, olha que legal. Na vida anterior, esta pessoa que me procurou tinha problemas de locomoção, tá? Algum problema nas pernas que impedia ela de caminhar direito. Correr, então, não dava, era com muita dificuldade, era com muito esforço. E isso foi sendo percebido pelos pais, lógico, à medida em que a criança foi se desenvolvendo, foi crescendo. Quando era bebê, não dava, né? Quando foi percebido que já chegou uma determinada idade, aquela criança não começou a fazer o que as outras faziam por padrão, né? A gente sabe que chega uma determinada idade e a criança começa a engatinhar, começa a ficar em pé, começa a dar os primeiros passos e cai, levanta, cai. Aquela criança não estava fazendo aquilo. Quando foi identificado pela medicina tradicional esse probleminha, sei lá, nos ossos, nos músculos, ou sei lá eu onde, tá? Mas tinha um problema de locomoção que a espiritualidade não especificou para mim, o pai deste menininho saiu de casa. Porque olha o quanto o que a gente influencia na cabeça dos outros que a gente convive. Era um cara machista que queria muito ter um filho homem. E a gente sabe que dependendo da época e dependendo da evolução da consciência de cada um,
haviam homens que realmente pensavam assim. Então ele queria o herdeiro, o homem, passar o sobrenome adiante, pegar as terras da família e conduzir os negócios, e tinha que ser o homem, né? Enfim, quando percebeu isso, foi identificado esse probleminha pela medicina tradicional, o cara largou fora, largou a mulher e largou o filho. Não, ele não é normal. E eu lembro que essa palavra veio no meu mental de forma bem pesada, foi interpretada pela criança de forma pesada. Eu senti um troço muito carregado, sabe? Palavras que machucam profundamente mesmo, de verdade. Eu senti o que o menino sentiu ouvindo aquilo, eu senti o que a mãe sentiu escutando o marido falar do filho daquele jeito, ele não é normal. Foi horrível. Aí, à medida em que essa criança foi crescendo, essa daqui mais uma com a outra que tinha deficiência na fala, que era muda, né? Também não teve muitos amigos. E a espiritualidade foi muito específica nessa consulta em dizer que os amiguinhos desta criança, desse menininho, eram muito mais os animais do que as outras crianças, porque ela, por este problema de locomoção, eu via ele algumas vezes em cadeira de rodas, não como as cadeiras de rodas de hoje em dia, alguma coisa mais adaptada, alguma coisa que ajudasse na locomoção dele, mas não essas modernas, não tinha isso. Mas muito mais para descansar, não que ele se locomovesse com a cadeira de rodas, não era bem isso, mas era muito necessário que houvesse essa cadeira, tá? Então ele tentava tipo com muletas ou com algum tipo de andador, com muita dificuldade de se locomover, então ele não conseguia ter amigos, porque ele não conseguia participar das brincadeiras. E eu vi em um determinado momento a imagem dele na janela de casa, ali me doeu, o rostinho dele foi xarope de enxergar, debruçado assim na janela, olhando para a rua, vendo as pessoas caminhando, as crianças correndo, pessoas indo trabalhar, e ele focava nas pernas. Isso também, de certa forma, fez parte de mim, da minha vida, no que diz respeito aos olhos, né? Então também não é à toa que essa pessoa chegou até mim. Porque quando tu resolve alguma coisa dentro de ti mesma, tu tem meio que meios de ajudar outra pessoa a superar isso também. Então eu disse para essa consciência as mesmas coisas que eu tive que dizer para mim. Então ela focava nas pernas das pessoas e colocou na consciência que eu nunca vou poder fazer parte desse universo. A admiração dela vendo os outros correndo, vendo os outros caminhando, tendo uma vida normal, já que ela dizia para ela mesma, a partir do que o pai falou, que ela era anormal, né? Então foi bem pesada assim. E mais tarde, quando a mãe faleceu, porque ficaram só os dois, já que o pai abandonou a família, essa criança se matou. Na verdade não era uma criança mais, era um adulto. A mãe morreu, cuidou, se dedicou, deu amor, estava ali, estava presente e tudo mais. Bom, tu quer ir embora porque o nosso filho não é normal? Então vai, eu vou ficar com ele. E eu vou cuidar dele, porque ele é responsabilidade minha. E eu amo o meu filho. Se tu não ama, o problema é teu. Aquela mulher, ela merecia o Oscar. Baita mãe, né? E quando a mãe faleceu, ele se viu sozinho. Bom, agora sou eu e eu. E eu vou ter que me virar. Eu vou ter que caminhar do meu jeito. Se eu cair, eu vou ter que levantar. Eu vou ter que ir até o outro cômodo me segurando. Eu vou ter que encarar isso. Não tenho mais ninguém por mim. E como ele não conseguia namorada, não conseguia nenhum relacionamento, ninguém se interessava por ele, né? Porque ele não era como os outros, né? Enfim, isso acabou sendo interpretado por ele como rejeição, e ele não poder ter uma vida normal, ele acabou se matando mais tarde. Pela vida que tinha, pelas dificuldades, sabendo que ia ter que ficar sozinho e passar por tudo aquilo. Nesta vida atual, a pessoa que me procurou estava com um planejamento
que até então eu não sabia se tinha cumprido ou não, porque eu não conversei com ela, ela só estava me ouvindo. A espiritualidade disse que para poder ressignificar aquele trauma de ter sido deficiente e não ter podido ter uma vida como a das outras pessoas, não ter conseguido ser inserido no universo das outras pessoas, onde as pessoas faziam coisas que ele queria fazer, né? Então era necessário que nesta vida atual esta consciência viesse trabalhar com a medicina, aquilo que estivesse relacionado à cura do corpo físico, mais especificamente da locomoção, ossos, músculos, andar, se mover, entendeu? Mas eu tentei buscar alguma palavra para poder descrever e não veio nenhuma. Eu pedi desculpas para a consulente, eu falei, olha, eu não estou conseguindo raciocinar sobre alguma profissão em que tu poderia estar inserida, mas estava planejado que tu viesse para medicina, trabalhar com cura e que tivesse alguma coisa a ver com movimento, principalmente das pernas, tá? E aí depois que eu narrei tudo para ela, ela disse, Fernanda, eu não sei se ela disse que era ou que foi fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né? E é isso que o fisioterapeuta faz. E eu disse, poxa vida, nem veio na minha cabeça, né? Não veio a palavra, realmente, fisioterapeuta faz exatamente isso. Então, quando tu cuida do outro, do movimento do outro, na verdade, tu tá projetando a ti mesmo. Tu tá cuidando do outro como se o outro fosse tu na vida passada. Tu tá tentando fazer com que o outro volte a andar, volte a se mexer. Tu tá curando ele a partir daquilo que tu sabe fazer. Na verdade, tu não tá curando o outro, tu tá curando a tua própria consciência. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham ouvido com muito carinho, com muita atenção, que vocês tenham entendido sobre ação e reação, sobre a importância de um planejamento para ressignificar o inconsciente do ser humano, como a gente retorna para curar e o que tem que curar, como aquilo que fica mal resolvido da vida anterior acaba se projetando na vida atual e que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que está pensando e se sentindo e se comportando agora, porque se tu deixar alguma coisa pendente, tu vai ter que voltar para poder resolver tudo isso. E se acumular a coisa, vida após vida, a mesma situação se acumulando, a outra vida vai ficar mais pesada, vai ficar mais difícil e aí não adianta reclamar porque foi tu que criou isso. E tu só criou isso a partir do momento em que tu decidiu não prestar atenção na forma com que pensa. Não decidiu com consciência quais sentimentos ter. Não decidiu com consciência o que tu queria viver. O que é que tu tá focando? No que é bom ou no que é ruim? No que as pessoas te dizem ou no que tu diz para ti mesma? Aliás, o que é que tu diz ao teu próprio respeito? Quando tu se vê no espelho, o que tu acha de ti? O que tu sente por ti? Porque o que tu pensa ao teu respeito, o que tu sente ao teu respeito também vai acabar gerando algum probleminha que tu vai ter que voltar a curar até retornar à tua forma original, que é igual a do campo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo, que talvez seja na próxima semana, mas eu não vou prometer, pode ser que seja nessa também, não sei, vamos ver. Fiquem com Deus, um beijo.